E aí pessoal, tudo bem? Mais um episódio do podcast Aquarismo para Todos. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui no finalzinho do mês de março, tá? Esse episódio vai acabar escorregando para abril, mas enfim, é o que temos, né? O tempo está escasso. Mas vamos lá, agora, com uma das minhas propostas já colocadas ali no início do ano, vamos fazer um episódio bem diferente, bem arriscado, que é o mergulho no aquarismo marinho, tá? Eu já falei algumas vezes aqui, em alguns episódios, que eu já tive uma incursão no aquarismo marinho, mas há muito tempo atrás, tá? Assim, você tinha uma forma muito rudimentar de manter peixes, manter invertebrados, água. Eu tinha muito pouco conhecimento, eu era adolescente, entrando na vida adulta, né? Então foi aí dos meus... Eu tive esse aquário marinho dos meus 13 aos 20, mais ou menos, 13 aos 19, uma coisa assim. E foi muito rudimentar. Infelizmente, os animais que eu mantive aqui sofreram comigo, até que em algum momento eu desisti, me desfiz de tudo. E aquele aquário, depois eu cheguei a rodar ele como água doce uma outra vez, porque era um 60, 35, 30, né? Rodei ele com água doce um tempo, e aí desisti, joguei de lado e tal. E aí nesse tempo eu acabei ficando afastado do aquário marinho, tive questões filosóficas que eu já falei aqui, de peixe capturado, aquela coisa toda. E até que quando eu voltei forte no aquarismo aqui de 2019 pra cá, e aí culminou de eu ter ideia de podcast, eu comecei a olhar com outros olhos para o aquário marinho. Venho conversando com algumas pessoas e aí, mesmo não tendo um aquário marinho, hoje eu vou tentar falar um pouco sobre tudo que eu estudei e um pouco da minha experiência passada e como isso faz paralelo com a minha experiência no aquarismo de água doce, né? Teve alguns papos com pessoas entendidas, mas assim como o episódio de Jumbo, é um episódio que eu vou me arriscar aqui um terreno um pouco desconhecido, porque eu tenho práticas bem anteriores e muita teoria. Eu não tenho a prática atual do aquário marinho. Então, galera, se algum de vocês aí tem aquário marinho e eu dei uma derrapada, pô, não é bem isso, tal coisa, exagerei, manda pra gente, tá? E aí eu faço uma retratação, seja na newsletter, seja no próximo episódio ou nos dois. Porque mesmo isso acho que ajuda para minha jornada de conhecimento. Se um dia eu resolver ter marinho de novo, eu ainda não sei. E ajuda quem está ouvindo a gente aqui também. A ideia é essa, a ideia é de construir conhecimento também. Não é simplesmente eu jogando conhecimento, que eu nem tenho esse conhecimento todo, né? Aqui é uma jornada de construção de conhecimento, tá? Mais uma vez, obrigado. Vocês devem encher o saco, né? Que eu toda hora estou agradecendo, mas tem que agradecer, porque eu estou aqui com 60 e poucos episódios, na verdade 62, mais uns extras aí. Vocês seguem ouvindo, seguem trocando, seguem acompanhando. Eu sou grato por isso, é sinal de que eu estou agregando de alguma forma. Espero continuar agregando enquanto der, né? E qualquer coisa, vocês podem me procurar, não a mim, né? Procurar aqui o podcast, né? Nas principais plataformas de áudio. Aí a mais famosa é o Spotify, mas tem também YouTube Music, Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer, no próprio YouTube, porque o áudio vai para o YouTube também. Tem site também, você tem aí eu tenho um www.aquarismoparatodos.com.br que roda como se fosse uma base de newsletter que solta podcast, que é o Substack. Ainda não tenho uma coisa melhor para fazer, por enquanto é o que eu tenho, é essa plataforma. Até penso em migrar, né? Que o Substack está um pouco engessado para as coisas, né? Se tiver ouvido um latido no fundo, desculpas, mas tá difícil de controlar a nossa cachorrinha aqui. E vamos agora para a nossa pauta aqui do episódio, falando sobre aquarismo marinho. Então, pessoal, vamos começar a falar aqui sobre aquarismo marinho, tá? E o principal, para poder começar, como é que a coisa evoluiu de quando eu parei pra cá, tá? Quando eu tive aquário marinho, eu já contei essa história, mas nem todo mundo ouviu todos os meus episódios, né? Então, eu acho que vale falar de novo. Eu tive em meados dos anos 80, tá? Eu tinha um aquário de água doce, que eu já falei várias vezes, que era um em pé. Em algum momento quis ter um aquário marinho, meu pai botou pilha, meu pai era um pescador, ele saía com os amigos para pescar de barco, botou pilha, eu fui para uma loja, tinha uma loja aqui em Ipanema,
no Visconde de Pirajá 330, uma galeria enorme, que era Aquarium Rio Mar, tá? E é uma loja que o forte da loja era aquário marinho. Praticamente não tinha bateria de água doce, era aquário marinho na veia, né? E aí nessa brincadeira eu resolvi montar um aquário marinho. Tive estímulo de família, porque a minha irmã na época namorava um biólogo marinho que estava prestes a engrenar um mestrado. Então tinha muito, e assim, eu sempre fui mergulhador desde pequeno e tal. Então eu tinha muito estímulo para começar no aquarismo marinho. Aí comecei conversando com o cara da loja, pegando livro para ler, tinha pouca literatura. E na época, basicamente, o que você tinha de aquário marinho como é que os aquários marinhos funcionavam, tá? Não tinha essa possibilidade de ter coral, como a gente tem hoje, né? Você até tinha anêmona e tal, mas não se falava nada de você ter iluminação forte, aquela coisa toda, como você tem hoje, né? O substrato, basicamente, era alguma coisa próxima da aragonita. A gente falava que era substrato de concha moída, basicamente. Até tinha pedaço de coral, mas a gente chamava que era de concha moída. Você tinha que ter uma certa quantidade de coisas calcárias para poder, até para tamponar o aquário, você ter uma reserva calcária ali no aquário. Isso de certa forma ajudava a segurar o pH lá em cima. O pH era na casa dos 8.3, 8.4, por aí. E assim, você tinha essa questão de você fazer água, mas era raro. Normalmente as lojas tinham algum esquema de trazer água de fora e esterilizar essa água, tá? Normalmente era assim que fazia. E acabou que foi o caminho que eu segui. Eu acho que só tinha um fornecedor de mistura para água do mar, tá, no mercado. Se tinha uma, duas no máximo, pelo menos nas lojas que eu frequentava, né? Então assim, não tinha essa opção que você tem hoje. Basicamente era isso. Então muitas vezes você comprava galão de água nessas lojas aí. Então você comprava aquele galão. Normalmente essa água já vinha esterilizada. Vinha sem nada nela. E era assim que se fazia. Você botava água esterilizada, depois botava alguma fonte de amônia e aí partia para ciclagem, tá? Não tinha esse negócio de bactéria, condicionador, nada disso. Partia para ciclagem. E na época, obviamente, já se falava de você ir medindo nitrito, amônia, nitrito para poder ciclar. Só que eu, moleque, não precisa não. E até um lojista falou assim, não, quando começar a nascer alga verde já vai estar ciclado. E é assim que eu fiz, tá? E, cara, eu nem sei, nessa brincadeira, muito bicho morreu comigo, né? O aquário não chegava a 100 litros. Na época eu falava que era o mínimo do mínimo do mínimo para você ter aquário marinho. Recomendava que eu tivesse um skimmer. Eu acabei não comprando, depois eu comprei, mas não funcionou, era um trambolho. Então eu rodava ele sem skimmer. E aí eu tinha muito problema com fauna. Toda a fauna que tinha disponível era capturada. Não tinha nada de cativeiro. E aí eu tive peixes completamente incompatíveis com o aquário. E aqueles vendedores, não, pode botar sim, vai viver bem. E hoje em dia o peixe que eu jamais teria, né? Eu tive o Acanthurus baianos, um peixe cirurgião daqui da costa, que não tinha nada que tá ali. Pô, o bicho não durou nem um mês, né, aqui em casa. Tive Pomacanthus paru, né, que no mergulho a gente chama de frade. E é um peixe que cresce pra caramba. Eu não sei se eu teria hoje um paru, né? Tive o tricolor, que acho lindo também. Eu não sei. Tive vários peixes. O que funcionou realmente comigo na época era o sabonete, que é da família era o que chama de Wrasse, né? A família, eu não sei o nome em português disso aí. Que era parente do radiatus, do Aliqueres radiatus, mas era um aqui do litoral brasileiro, que é meio laranja, meio verde, que no mergulho a gente chama carinhosamente de sabonete. Tive donzelinha, aquele Bo Gregory, que é aquele amarelo com fosforescente azul. Tive o famigerado sargentinho, que você acha em qualquer praia. O bicho é brabo pra caramba. E como diz o Robson, o Robson da Base Flora, ele tem aquário marinho também, né? Ele fala assim, cara, que dali sobrevive até hecatombe nuclear. Provavelmente foi isso, o bicho que mais viveu aqui. Tive camarão estenopus, tive caranguejo-aranha, tive ouriço, tanto o preto normal quanto aquele ouriço satélite. Tive umas coisinhas assim. Tive grama loreto, que eu adorava grama loreto também, super bonitinho. Não sei, hoje em dia eu acho que é proibido de ter, porque é uma espécie ameaçada. Ainda bem que é proibido, né? Então, assim, foi uma experiência complicada, que eu tava mais no escuro ainda do que
do que eu tava no água doce. E água doce eu ainda aprendi muito de lá pra cá. E quando eu parei com o marinho, começaram a chamar de filtros dry wet. Tem muita gente no mercado que não sabe o que é filtro dry wet. Filtro dry wet, ele basicamente... tem muita coisa no SAMP hoje em dia, né? Que você tem... ele tem uma queda de água que passa naquelas bolinhas que tipo assim, escorre pelas aquelas bioballs ali, isso oxigena e tal. E na época se falava, não, com dry wet você vai ter mais coisa, melhor oxigenação, melhor a troca gasosa, sei lá o que, bababá, bactéria. Eu não cheguei a me aprofundar, pulei fora. Eu cheguei a ver alguns anos depois falando de aquário de rochas vivas, que é um conceito interessante que permanece até hoje. E parei, cheguei a pegar um livro ou outro e tal, parei. E em algum momento eu na minha época de mergulho, né, que eu trabalhei como dive master, aquela coisa toda, dei curso de mergulho e tal, eu me envolvi com o pessoal de preservação, que é bem radical, né, e aí eu tinha um cara que falou assim, cara, não, eu trabalhei em loja de aquário, é tudo capturado, ele sofre, e eu fiquei meio assim. E foi nessa época que os poucos peixes de água doce que eu tinham que ser cativeiro, não podia ter capturado de jeito nenhum. Eu não tinha neon nem amarrado, essas coisas assim. Eu fiquei um pouco radical. Com o tempo eu já falei isso outras vezes aqui. Com o tempo eu fui amaciando e eu tenho uma visão muito diferente hoje em dia, né? Então assim, de lá pra cá, isso tem, sei lá, 20, 30 anos de lá pra cá, né? E quando eu fui pegar pra olhar isso aí, cara, o aquarismo marinho, eu acho que ele quintuplicou de tamanho. Hoje em dia é uma coisa muito, muito acima, muito mais possibilidades do que naquela época, né? Chegou a ter o momento do pessoal ter lâmpada halógena para poder ter coral vivo, né? Aquelas lâmpadas que esquentam pra cacete, aqueles refletores, o cara tinha uma conta de luz, porra, o cara quase tinha que ter uma usina em casa, uma termoelétrica em casa, porque gasta energia pra cacete, sabe, tipo de estufa mesmo. A coisa evoluiu pra LED, etc e tal, mudou muito de lá pra cá. E essa foi a minha maior dificuldade de montar essa pauta, porque eu não queria fazer a coisa pela metade. E aí eu venho namorando essa pauta desde o ano retrasado, tá? Ano passado eu quis falar, não consegui, e agora eu tomei coragem, enfim. E não antes, sem conversar, conversei muito com o Robson, né? O Robson tem aquário marinho, tá produzindo coisas para aquaristas marinhos. A Base Flora agora tem produtos para o pessoal que tem aquário marinho. E, pô, ele se ofereceu para tirar umas dúvidas. E aí eu consegui chegar num apanhado de... Se eu for dar uma grande sobrevoada, por isso esse mergulho no aquário marinho, como é que eu vou separar os tipos de aquário marinho? Porque são propostas diferentes, com níveis de cuidado diferentes, níveis de investimento diferentes, são baratos diferentes. Então, assim como no aquarismo de água doce, você tem nano, plantado, só peixes, discos, pecilídeos e jumbo. O aquarismo marinho tem uma série de vertentes, só que essas vertentes, eu acho que elas abrem o leque muito mais do que a gente vê no aquário de freshwater, né? No aquário de água doce, né? Me parece isso. Embora você tenha algumas hibridizações aqui, umas misturas, eu vejo que você tem umas disciplinas muito mais separadas do que você tem no aquarismo de água doce, né? Então eu vou começar aqui falando sobre cada um desses tipos e aí eu vou tentar falar do cuidado, do investimento, o que diferencia de água doce e grau de dificuldade e investimento, tá? Vamos começar então. Então, antes de eu falar aqui exatamente essa diferenciação, eu acho que vale falar um pouquinho sobre algumas diferenças, né, que a gente tem, né? Por exemplo, quando você vai montar um aquário de água doce, né, muitas vezes a água da rede pública ela atende, porque o máximo que você tem que fazer, você pinga alguma coisa para eliminar cloro, cloramina e bota para uso. O pessoal de poço artesiano é mais difícil, porque às vezes a água vem muito pesada, vem com muito mineral dissolvido e aí complica para determinados tipos de fauna, né? No caso do aquário marinho, isso aí já é bem mais complicado, porque mesmo a água da rede pública, que é bem leve, bem tranquila, vem alguns silicatos, alguns componentes que não pegam tanto para aquário de água doce, mas no aquário marinho você vai ter muito problema com alga, muito mais do que a gente costuma ter no de água doce, tá? E umas algas diferentes, para estabilizar é muito mais difícil.
Então, assim, ó, óbvio que você vai pegar vídeo no YouTube. Não, porque o meu aquário eu peguei água da torneira. Vai ter, tá? Mas, cara, não se baseie na exceção. A regra é o indesejável, especialmente para quem está começando, é pegar água de osmose reversa. E aí você não precisa ter uma bateria de filtro de osmose reversa com 3, 4 estágios. Até que eu adoraria ter aqui em casa, mas não tem. Você pode comprar essa água, não é caro, você compra lá os galões, faz a tua mistura e vai, tá? O pessoal hoje não faz o que eu fiz de pegar água marinha. É muito difícil de você pegar a água do mar e esterilizar, porque é assim, a costa aqui, você não sabe onde o cara tá pegando isso, o que vem de metal, que é o tipo de poluente. Então, assim, é muito mais seguro você pegar água deionizada, osmose reversa, né? Água de RO, que a gente costuma falar, reverse osmosis, e fazer a mistura de água do mar com os preparados que tem no mercado. Tem zilhões de preparados de água do mar. Até onde eu pesquisei, não vi diferença. Uns dizem, não, porque a minha tem mais isso, a minha tem mais aquilo. Eu não vi diferença de tudo que eu pesquisei. Então eu deixo para quem for começar a falar com o seu fornecedor, ou se vocês já têm experiência nos comentários, diz aqui, olha, a minha mistura é melhor por XYZ e eu trago isso para vocês, tá? Basicamente é isso. Filtragem, tá? São os mesmos preceitos que a gente tem no aquário de água doce. 3 tipos de filtragem. Filtragem mecânica, filtragem química e filtragem biológica. Sendo que, quando eu tive o aquário marinho, a gente usava o filtro biológico de fundo. O clássico filtro biológico de fundo, que se já dava problema com o aquário de água doce, imagina com o marinho. Era terrível, era o que eu tinha, tá? E a coisa foi evoluindo até para o que a gente tem hoje. De um modo geral, você entende como filtragem biológica praticamente tudo que você tem dentro do aquário. Então eu recomendo, pelo que eu já li, mesmo assim como você tem a preocupação no água doce de ter mídias biológicas no filtro, de você ter rochas vivas, ter rochas porosas para serem usadas dentro do aquário, tá? Porque elas vão ser muito importantes na tua filtragem, especialmente se o aquário é menorzinho, tá? Aí, existe um conceito no aquário marinho, que não tem de água doce, que é o substrato, que é o live sand, né? Que é a areia viva, o substrato vivo, que é uma areia já colonizada com bactérias. Isso também vai contribuir com a filtragem biológica. Que é assim, seria um análogo que você tem do substrato fértil para plantado. É uma analogia muito porca, né? Só para dizer que é uma areia diferente. Você pode fazer com outra areia? Pode. Mas é assim, tem esse negócio do live sand. Eu provavelmente, se for montar um dia, eu vou investir no live sand, tá? Porque eu acho que vai ajudar. O conceito de rocha viva eu gosto, porque é rocha porosa já colonizada com bactéria. Às vezes você tem uma surpresinha, vê um bichinho diferente, uma coisa assim e tal. Eu investiria nisso. O pessoal faz muito também encomendar layouts do pessoal que vai juntando rochas, vai pegando epóxi e fazer tipo um recife de coral, faz um negócio, especialmente o pessoal que tem coral vivo no aquário, tá? Isso é relativamente comum. No momento oportuno eu vou falar um pouco disso, tá? Mas assim, então a parte de filtragem biológica, os elementos ganham ainda mais importância. Então eu acho que é mais complicado você ter no aquário marinho o bare bottom, como você tem, sabe, o aquário sem nada no fundo, como você tem no água doce, o aquário totalmente pelado, o pessoal de disco joga de aquário sem nada, só a caixa d'água mesmo. Eu acho mais complicado ainda. Então ali você tem que ter um investimento em outras coisas ali, tá? Independente, mesmo se for um aquário só de peixe, tá? Eu vou chegar no aquário só de peixe daqui a pouco. Então isso é importante. A filtragem mecânica, óbvio que é importante, né? É muito importante. Para dar aquela polida na água, tirar aquele excesso, aquela coisa toda, né? E a filtragem química, eu não vi nada de filtragem química, tá? Talvez tenha alguma coisa de você usar carvão, eu não vi, tá? Eu não vi nenhuma menção. Aí eu cheguei a conversar isso com o Robson, mas acho que eu não cheguei a perguntar especificamente, ou esqueci quando ele me falou, tá? Quando eu conversei com ele. É uma coisa que vale olhar também, mas eu não vi nada. Eu basicamente vi mecânica e biológica. E existe um outro quesito que não existe no água doce, que é o skimmer, que é o escumador de proteínas, tá? Que é uma estrutura que você coloca com uma pedra porosa e tem um copo, e ele fica fazendo umas micro bolhas, e essa bolha, à medida que ele vai produzindo essas bolhas,
o excesso de matéria orgânica do aquário, excesso de proteína, aquela espuminha, que é quase como aquela camada que alguns aquários de água doce têm em cima, eles vão precipitando nessas bolhas, sobem, aí essa espuma sobe e fica nesse copo coletor. Você tem que limpar o copo coletor de tempos em tempos. Que isso é uma mão na roda, porque resolve um dos problemas que a gente tem no de água doce. De água doce, muitas vezes, parte da nossa saga com TPA é para eliminar excesso de nitrato por conta de matéria orgânica dissolvida que vai se acumulando, porque é um sistema fechado. O skimmer ajuda a tirar isso aí, tá? É uma coisa útil. Mas até onde eu li, ele é principalmente importante para aquários que tenham grandes e especialmente que tenham uma fauna muito grande. Tem fauna. Desculpa falar fauna que eu estou acostumado a água doce. Fauna que eu falo de peixes, tá? Invertebrados nem tanto. Mas para os invertebrados existe a questão do nitrato, que é muito importante. Muitos invertebrados são sensíveis a nitrato. Então isso aí também influencia, tá? E você está removendo nitrato do aquário, acaba saindo nesse pacote aí também. Existe um outro ponto que você não tem no aquário de água doce, que é, obviamente, a salinidade. Você tem uma faixa de salinidade do aquário em que você tem que ficar dentro daquela fase. E uma coisa importante do aquário de marinho é o seguinte: quando você sai da faixa de segurança, o aquário marinho ele não perdoa, né? Você saiu daquilo ali, variou muito, morre tudo, você perde tudo. Então, aí um outro tópico também, junto com salinidade, é a temperatura, tá? Temperatura é muito mais importante você controlar essa estabilidade, tanto temperatura como salinidade, como no aquário de água doce. Água doce não tem salinidade, claro, a não ser que você tenha coridora, cascudo, que é ideal você não ter nada ali, porque peixe de couro é ruim. Mas aqui é bom você controlar a salinidade. No meu tempo, você tinha um densímetro que você botava ali boiando para poder ver onde ele marcava. Hoje em dia você tem um negócio chamado refratômetro, que é tipo um canudinho que você coloca água ali, olha, ele te dá a marcação de qual que está a salinidade do teu aquário, tá? É muito importante controlar. E temperatura também. Lembrando também outro ponto. Normalmente, aquário marinho, a temperatura é mais baixa do que, por exemplo, eu estou acostumado. Aqui eu tenho fauna amazônica com disco. Aqui minha fauna fica entre 28 e 30 direto. Aquário marinho, isso aí é a morte certa, tá? O ideal é ficar ali 25, no passado de 26, se possível, tá? Então a temperatura é muito importante e variação de temperatura é um lance muito importante também. Acaba que filtragem, você vai ter N pessoas falando, não, porque eu uso assim, tem uns outros nomes, Sistema Joubert. Sistema Joubert é uma coisa que eu acho, se não me lembro, é tipo o filtro biológico de fundo, o FBF. Então, eu li muito por alto, eu falei, não vou falar sobre isso aqui não. Tem gente que roda aquário marinho colocando basicamente o filtro externo para fazer filtragem mecânica, e a filtragem biológica é o do que tem dentro do aquário, e funciona bem, tá? Tranquilo. E obviamente você vai expandindo ali o negócio, o pessoal opta para o SAMP, e o SAMP tem a vantagem, como você tem muita coisa de repente para ter no aquário de medidor, disso, daquilo, acaba sendo melhor você ter um SAMP, e aí as divisões são um pouco diferentes. Você tem a queda ali com a filtragem mecânica igual no SAMP de água doce, você pode ter alguma coisa de mídia ali também, e você tem a questão do refúgio, que o pessoal não costuma, eu não li tanto sobre o refúgio, mas você pode até para separar algum bicho, alguma coisa, você pode botar no refúgio também. E tem um outro ponto também que eu não falei, que do aquário marinho, óbvio. Como você tem que manter a salinidade, como é que você mantém a salinidade? Repondo água evaporada. E aí, existem duas formas de fazer isso. A que eu fazia lá nos anos 80 e 90, que eu bati o olho no densímetro, tá ficando muito densa, pega água doce, entre aspas, né? E repõe, que hoje em dia é aquilo que eu falei, você tem que botar água de RO, né? Vai lá e repor. E tem gente que tem caixa de reposição, que eu acho que seria o melhor dos mundos. Você tem uma caixa ou acoplada ao SAMP, ou de preferência, né? Mas acho que tem como você botar pendurado no aquário, em que você coloca um reservatório de água doce, e depois que baixa de um certo nível, ele vai jogando água doce ali, você mantém a densidade, a salinidade dentro daquele patamar ali, e não tem que ficar toda hora repondo. Eu acho bastante interessante,
Mais uma coisa para você poder automatizar, para você melhorar ali. Eu acho legal. E aí, esse é um dos pontos que eu falo assim, cara, se eu tiver um aquário marinho, eu vou ter um SUMP com certeza. Eu provavelmente vou investir em SUMP. Aí não sei se é um SUMP traseiro, um SUMP ali embaixo clássico, não sei. Um dia que eu tiver aquário marinho, eu vou ter SUMP, porque eu acho que isso vai ajudar. O outro ponto importante, trocas parciais. Como você tem, aí eu vou me arriscar a falar besteira ou não, tá? Mas o que eu entendi de tudo que eu estudei é o seguinte: como você tem uma questão de você remover parte do excesso de matéria orgânica com o skimmer, eu acho que com o skimmer eu faria menos trocas parciais. Eu não recomendo não fazer. Tem gente que fala, não, porque eu tenho um cubinho de palhacinho aqui que tá 2 meses, nunca fiz TPA. Assim como tem gente que não faz TPA com a de água doce e sabe a M que dá, né? Enfim, eu acho que... Só que assim, você não precisa fazer toda semana, 2 vezes por semana, como você tem num plantado, uma coisa assim. Mas você pode espaçar bem mais essas TPAs. E aí o TPA é aquela parada. Você pega uma quantidade de água de RO, prepara com a mistura de sal que você tiver, deixa batendo ali com pedra porosa até misturar bem e repõe o aquário. Você tira e depois repõe. Não tem muito mistério, né? Mas basicamente isso. Então são coisas que você tem que ter atenção no aquário marinho. Antes de eu passar para os tipos, uma coisa que eu esqueci de falar. Eu falei da temperatura, que é importante você manter baixa, especialmente em lugar tropical, que com o próprio calor do dia a dia, verãozão, sem você fazer nada, passa de 27. Especialmente para quem tem coral. Coral é muito mais sensível à água quente do que peixe, mas coral principalmente. Você tem que resfriar essa água. Existem 2 formas de resfriar. Como o pessoal de plantado faz, com um controlador de temperatura, um coel da vida, né? E umas ventoinhas acopladas, ventando ele em cima do aquário. Tem aquele barulhinho, mas tem. Ou uma parada muito mais cara, que é o chiller. Chiller é uma parada que fica fora, que ele refrigera do aquário, mas que é caro pra caramba. Pelo menos era quando eu pesquisei a última vez, né? Em lugar quente, mas você não tem como fugir, porque às vezes a ventoinha não dá conta, você tem que apelar pro chiller mesmo, tá? E aí é isso. Então assim, em termos de diferença, posso ter esquecido alguma? Me lembrem, tá? Se eu esqueci alguma diferença, me lembrem, eu faço uma errata, eu escrevo, eu falo e beleza, tá? Então é isso. Então eu dei um basicão de como é que a coisa funciona diferente. Agora eu vou tentar fazer uma gradação dos tipos de aquário que tem, tá? O primeiro tipo, que eu considero mais fácil, é o que chamo de fish only, né? Só que eu provavelmente iria pro fish only com rocha viva, né? Porque a rocha viva vai ajudar na estabilidade. É o ponto de entrada clássico, que eu tenho medo. Você não vai ter o cuidado de invertebrado como você tem. Que, cara, o cuidado de invertebrado vocês vão ver daqui a pouco. É bizarro, tá? E basicamente você vai ter os peixes. É a mesma lógica quase do jumbo. Você vai ter os peixes ali, você tem que estudar a compatibilidade dos peixes, né? E é o que você tem. A iluminação não precisa ser aquela coisa super, bababá. É uma iluminação comum. E segue. Então as principais diferenças são essas, tá? Você tem que ter um aquário com vidro bom, porque se tiver um peixe grande é um bicho que pode dar umas cabeçadas, né? É complicado, tá? O ideal fazer com SUMP. A filtragem mecânica, aqui na minha pesquisa fala muito do shark bag, né? Que são umas bolsas que a água passa por essa bolsa e cai dentro do SUMP. Mas é importante porque é a mesma lógica do jumbo. Você tem que tentar remover essas partículas antes que elas fiquem no sistema e você tenha grandes problemas, né? Como os peixes, de modo geral, tem aquela mesma questão do jumbo, comem muito, defecam muito, esse tipo de coisa, desejável que você tenha um skimmer, tá? Dependente do tamanho do aquário, para poder tirar esse excesso de matéria orgânica, senão você tá ferrado, tá? Então é muito importante você ter um bom skimmer. Especialmente se você tiver peixes com perfil de predador, né? Que é o caso do jumbo no aquário de água doce. Que é o bicho que vai comer muito, vai defecar muito. Então, cara, carga de matéria orgânica vai estar sempre bombando, tá? Uma coisa importante que eu esqueci de falar lá atrás e que é fundamental no aquário marinho. Aí desculpa, tá? Eu não vou voltar a regravar isso não, vai aqui mesmo. Que você tem que ter circulação de água. A água tá sempre circulando, não pode ter zona morta. Isso mesmo aquário só peixe. Então você tem que ter circulador de água ali. E até para questão de oxigenação, de nutrientes, tudo, tá?
E em aquário só de peixe é importante, principalmente para você não deixar alguma sujeira ficar decantada ali para o filtro poder pegar, né? E também tem peixe que gosta de correnteza também, né? Iluminação tranquila, você não precisa pensar em fotossíntese, nada. E vocês vão perguntar, fotossíntese, planta? Calma que eu vou explicar, tá? Quando chegar na parte dos corais vocês vão entender. Então você não precisa ter. E de preferência, você ter uma boa quantidade de rochas para servir de refúgio de peixe nas tretas do dia a dia, mas principalmente porosas para ser colonizadas pelas bactérias benéficas que a gente sempre fala aqui. É muito importante. Eu provavelmente, se um dia partir para o Fish Only, eu partiria para rocha viva e live sand também, para tentar ganhar o máximo possível aqui, tá? Então o que a gente tem de aquário de Fish Only é assim, tá? O que a gente poderia ter em termos de fauna? Então, como opções, tem assim, tem diversos tipos de peixe. A mesma regra que você teria num Jaguar doce ou jumbo ou não, você tem que ter uma compatibilidade de peixes, né? Lembrando que o ideal é você não botar peixe que vai crescer num tamanho que fique proibitivo, né? Assim, tem a galera que gosta de botar peixe-leão, gosta de botar baiacu, gosta de botar alguns outros peixes, né? Aí se você tiver um aquário grandão, pode botar angelfish. Angelfish é o pomacantídeo, né? Que é tipo o paru, é o pomacantídeo, o tricolor, os ciliares. São peixes lindos, 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 lindos. Mas eu acho que eu só teria se tivesse um aquário bem grande. Os cirurgiões, de modo geral, que o pessoal chama de tang, que é o nome americano. É engraçado, né? Como o aquário de marinho se desenvolveu depois, você tem praticamente todos os nomes populares dos peixes são importados, né? Que é o parente do peixe-porco, né? Que são os gatilhos, chamam de triggerfish. Ninguém fala baiacu, fala puffer, e aí vai. É engraçado isso. Eu acho engraçado porque eu conheci quanto nome, mas enfim. E tem o clássico aqui, botar peixinho pequenininho, botar pomacentrídeo pequenininho. Aí, pomacentrídeo, leia-se palhacinho, donzelinha. São os peixes meio brabinhos, mas que são resistentes também, a depender do tamanho do aquário, né? A filtragem, como eu falei, de preferência, está preparada para uma carga de matéria orgânica, especialmente se você tiver peixe grandão, né? E aí eu acho que você tem que mirar em uso de rocha viva e live sands para poder ajudar a metabolizar isso daí, né? A litragem ideal, quanto maior, melhor. Lembra aquilo que a gente fala do água doce. Aqui o água salgada também, quanto maior, melhor. Se for peixe parrudo, no mínimo 200 litros, tá? Peixe parrudo. E aí eu tô pensando só em peixe, tá? Não tô falando de outras coisinhas, não. Claro, você vai ver um monte de aquário, na internet principalmente, e aí você vê no Instagram, YouTube. Ah, não, porque eu tenho um cubinho com um casal de palhacinho e uma anêmona. Vai ter, mas eu vou falar disso daqui a pouco, tá? Porque aí tá fugindo dessa proposta do Fish Only. O Fish Only aqui é muito aqueles aquários que você vê em restaurante, que é um bando de pedra ali e aqueles peixes grandes passando pra lá e pra cá, tá? É bem dessa proposta. A iluminação não precisa ser grandes coisas, porque você não vai ter nenhum organismo ali precisando fazer fotossíntese, né? E até se for forte demais, você pode ter problema com outras algas. Embora existe uma coisa no aquário marinho. Aquário marinho, o conceito de equipe de limpeza é outra prateleira em relação a aquário de água doce. Aquário de água doce, você tem que chamar de equipe de limpeza aqueles peixes que comem resto de comida, algum algueiro ali e tal, e algum detritívoro como uma ampulária, alguma outra coisa assim, um camarãozinho e tal. Aqui não, aqui você tem uma grande variedade de seres, de animais para ser equipe de limpeza. Depois eu posso falar disso, mas eu acho que só isso já merece uma abordagem própria, né? Em termos de reposição de água doce, é sempre desejável você ter um esquema de reposição de água doce, precisando depender de você ficar olhando de refratômetro, botar uma caixa com água de RO, com um esquema de repor, medida com uma boia, uma coisa assim. E para você prevenir nitrato, trocas parciais de 10 a 20% de 15 em 15 dias, ou de mês em mês, por aí, tá? Agora, existe um outro ponto que é o seguinte: aquário de água salgada, eu ia falar conforme necessidade, aqui vale a pena já frisar.
você tem uma questão chamada reposição de minerais. Enquanto que no água doce você fala muito de fertilização, que é você colocar determinados minerais que as plantas consomem, aqui você tem a mesma figura, mas para repor determinados invertebrados. E aí você tem todo um esquema de reposição de minerais, que sobe numa necessidade cada vez maior, dependendo do que você tem de vida. Nesse caso aqui, como você não tem, praticamente não vai ter invertebrado que faça consumo de mineral, então aqui você não precisa se preocupar tanto com reposição de mineral. Quando você fizer TPA, por exemplo, porque você vai de 15 em 15 ou de mês em mês trocar a parte da água, aquela mistura de sal que você usa já vai repor certos minerais que são consumidos no processo, que para os peixes vão fazer bem. Então acho que você não vai ter tanto problema com isso, tá? Mas na hora que eu for avançar aqui, vocês vão entender que a coisa muda de figura, tá? Agora, passando para a segunda categoria, aí você repara o seguinte, antes de eu passar para a segunda categoria. Basicamente o custo principal aqui é você ter água de RO, você ter sal para poder preparar água para fazer TPA, fora o custo de luz, essas coisas. E comida para os peixes, não tem grande coisa, tá? Aí também a questão de resfriamento de água e tal, que vai demandar um cuidado também. Agora a gente passa para uma segunda prateleira aqui, que é você ter um coral, você ter um aquário de corais moles, tá? E eu vou pular aqui o misto, que eu acho que para mim o ideal seria, para mim o cenário ideal seria o que chamo de misto, que é meio fish only, meio invertebrado, tá? Mas eu vou deixar isso para depois, tá? Eu vou falar aqui por enquanto só de um aquário focado em corais moles. Por quê? Porque esse é o mais comum para iniciantes, e especialmente aqueles que são capturados pela beleza da fosforescência dos corais, que é uma coisa assim impressionante, que é um organismo vivo que está ali. Só que nesse caso, os corais moles são aqueles que não fazem esqueleto calcário. Então, pensa o seguinte: o coral, para fazer aquele esqueleto calcário, ele precisa consumir um mineral, tá? Então, você já pode chegar à conclusão de que quanto menos um determinado coral consumir de mineral, menos eu vou ter que repor. Então, por isso que o coral mole, que é o que não constitui esqueleto, vai acabar sendo mais simples, mais tranquilo ali, tá? E são corais que são mais tolerantes a uma água não tão equilibrada ou com um nível maior de nitrato, que acaba sendo o calcanhar de Aquiles ali do iniciante, né? E aí como que fica sendo esse aquário? E aí vocês vão entender onde eu vou chegar. Então, assim, um aquário normal, assim, não precisa ter um grande reforço como o fish only, porque você teoricamente não vai ter nenhum animal dando porrada no vidro. Então pode ser um aquário sem trava normal, né? É bom ser SUMP, tá? E aí entra aquela figura do refúgio que eu falei, porque tem um determinado tipo de alga, que são as ketomorfas, que ajudam a controlar a questão de nutrientes, para você não ficar tão alucinado com a questão de nitrato, essas coisas. E aí o pessoal que tem aquário de coral mole costuma colocar essas algas ketomorfas no refúgio, põe uma luz ali dentro do que eles passam de fio com SUMP. É um macete bacana. Tem gente que no água doce faz isso, colocando o refúgio cheio de água-pé, aquela planta aquática, aquela planta flutuante, com uma luz, porque a água-pé é um tremendo filtro natural de matéria orgânica. Então você, de repente, controla melhor a questão de nitrato e a cloro de água doce e até espaça um pouco mais TPA, tá? Mas aqui é só fazendo esse paralelo rapidinho aqui, né? Você pode ter aqui um skimmer, ok? Não é tão mandatório quanto no aquário de fish only, porque você vai ter uma carga de matéria orgânica menor. Mas beleza, você dimensiona, você pega de acordo com o tamanho do seu aquário. E também na filtragem é bom você ter carvão ativado em alguns momentos para remover determinadas toxinas que os corais moles podem secretar. E aí eu não vou saber dizer para vocês que toxinas são essas. E aí tem que mergulhar. Cara, é um mundo esse negócio de aquário marinho. Isso aí fica para um dia. Quem sabe se eu fizer um mergulho em aquário de corais, um reef, eu posso até falar isso, né? Importantíssimo também você ter circulação de água. E assim, especialmente porque coral mole gosta de um fluxo, mas não aquele fluxo constante, não, eles gostam de um balanço. E aí a ideia é que
o circulador de água seja realmente um wave maker, aquele que tem programa para pulsar ou para mudar a direção, entendeu? É importante isso para os corais, não só para a vida deles, mas também para a captura de nutrientes, essas coisas, né? Agora, daqui em diante, é importante você ter uma luminária de LED específica de marinho, tá? Porque você vai ter a figura das zooxantelas. O que são as zooxantelas? São umas algas que vivem, fazem simbiose com os corais e fazem fotossíntese, então tem uma relação ali. Elas fazem fotossíntese e com isso elas ajudam a alimentar o coral. Então o coral que se beneficia da fotossíntese dessas algas. E isso é fundamental para a vida do coral, tá? Seja o coral mole, seja um coral duro, tá? Então aqui, a partir daqui você vai ter que ter esse momento de pensar nas zooxantelas por conta de ter uma luminária por conta dessas zooxantelas, tá? E eu confesso a vocês que esse é o motivo que, se eu tivesse um aquário marinho agora com um riff, eu não botaria na sala, porque aquele azul neon na sala ia ter sérios problemas aqui. Eu gosto da luz da sala um pouco mais tranquila, né? Substrato, de preferência, é bom que seja aragonita, aquele lance do calcário que eu falei lá atrás, que antigamente se fazia. Não precisa ser um live sands aqui, mas pode ser. Mas de preferência, já que você tem uma circulação forte no aquário, uma granulometria maior para não levantar, para não bagunçar muito por conta da ação de wave maker, tá? Aqui você pode ter peixe? Pode ter peixe, tá? De preferência peixe pequenininho que não faça bagunça ali, que não moleste, digamos assim, seus invertebrados. E aqui você pode, dentre esses corais aí, você pode pensar em anêmona também. Logo, se você vai pensar em anêmona, você pode pensar em peixe palhaço. Então aqui, aquário de coral mole, você fatalmente vai ter uma montagem com palhacinho, com anêmona e mais os corais moles. Além desses palhacinhos, você pode ter apogon, que é um peixe pequenininho, tranquilinho. Você pode ter gobe. Gobe é aquele que é um peixe limpador, um pequenininho, que é fininho, com aquele neon gobe, né? Que tem uma lista amarela meio fosforescente em cima. E aí fica numa boa. Agora, os tipos de coral, eu vou ler pra vocês, porque eu não conheço. Os zoanthus, que tem parece umas boquinhas, né? uns semicírculos. Os mushrooms, os leather, que parece um tapete. O GSP, que é o Green Star Polyp. Tem vários tipos aqui de coral mole. E aí merece você fazer um mergulho aqui. E além disso, é sempre bom na equipe de limpeza ter paguro. Paguro é aquele caranguejinho que guarda o corpo dentro de uma concha, tá? Cara, eu teria até no Fish Only, mas enfim. Se for um pecado, me falem. Mas eu pensaria seriamente em ter, porque eu adoro esse bicho, tá? Nos aquários que eu tive, eu tinha paguro também. A filtragem de preferência com SAMP, né? Aqui, aí pode ser traseiro, pode ser de baixo, né? Dependendo do for seu esquema, tamanho de aquário. Aqui você pode ter um aquário menor, você pode ter um aquário a partir de 80 a 100 litros, né? E aí você consegue fazer tudo numa boa. E é um aquário que não tem muita dificuldade para iniciante, né? Por conta disso também. A reposição de água doce é quase diária, você tem que é bom ter um tanque de reposição. O esquema de TPA é parecido com o outro que eu falei, de 10 a 15% a cada 15 dias. Agora aqui você começa a ter o elemento reposição de minerais. Não basta só repor na TPA. Você tem que ter um esquema de repor isso. Além da TPA, é bom você pensar em botar um hidróxido de cálcio, o Kalkwasser, né? Do alemão, né? Que e repondo cálcio, porque esses corais aí vão acabar consumindo também. Aí a gente passa pro terceiro patamar, que é o riff misto, né? Que aí é a panaceia máxima, né? Que você tem coral mole, coral duro e os grandes, né? São os corais duros de pólipo grande, o LPS. E, cara, vocês vão ver que aquário marinho usa sigla pra caramba, LPS, SPS e tal. Então aqui você entra nessa seara aí. E aí a questão da luz fica mais importante por conta das zooxantelas ali que vivem nesses corais, né? Só que vão ter uns corais mais sensíveis
Então é importante você ter um LED programado, não simplesmente acender e apagar, você fazer aquele ramp up, ramp down, né? Para ir aumentando aos poucos e diminuir aos poucos. Então tem coral que não se dá bem com isso, fica meio assim. E aí é importante você misturar alguns como... ver exatamente o fluxo de água, porque dependendo do coral que você colocar, tipo os torches lá, aí uma água muito forte pode rasgar ele, pode matar ele, né? E é interessante olhar essa parte de filtragem. E agora aqui é todo mundo, né, de coisas que você tem que se atentar. E aqui entra a questão de reposição de minerais. Cara, entra o tal do Balin, que é uma forma de você repor cálcio, reserva alcalina e magnésio, que você tem que ter essa parte química muito equilibrada para esses corais vingarem e para você não dar uma degringolada no aquário como um todo, tá? E aí, eu não sei a experiência de cada um, eu sei que, por exemplo, aqui a Basiflora tem alguma coisa relacionada a Balin, tá? Mas dentro do material que eu pesquisei, falei assim, cara, como a reposição é quase diária, vale pensar em ter dosadora automática. Tem uns esquemas, umas bombinhas que você coloca lá dentro, ele automaticamente vai repondo todo dia, aí você tem que só repor o tanquezinho do negócio, tá? Além dos invertebrados todos, né? Você tem toda uma gama de corais, né? Como eu tinha falado lá da categoria anterior, né? Dos corais moles, mas aqui você tem toda uma gama de corais LPS e tal que você pode colocar, né? E aí eu vou ler para vocês aqui. Tem o Hammer, tem Torch, tem Frog Spawn, tem Duncan e a Cantastreia, na pesquisa que eu fiz. Não conheço nenhum deles, tá? Peixe, de preferência um peixe que não coma pólipos, tá? Porque tem uns peixes, se pegar uns borboleta bizarros aí, os Ketodon aí, eles gostam de comer e tal. Um peixe que não vá molestar. Triggerfish, né? Balistídeo, nem pensar, porque ele vai fazer uma bagunça. É complicado, tem que ser peixe bem tranquilinho mesmo. E alguns camarões, né? O Stenopus que eu tive é um camarão bonitinho que funciona bem. E o tais dos camarões bailarinos, que são os coloridinhos também, né? O skimmer é desejável ter uma boa circulação direta, mas de preferência não em cima dos corais, tem que fazer um esquema de circulação legal, né? E de preferência, já que você vai ter SAMP, é bom você também ter mídia biológica no SAMP para melhorar mais ainda essa performance da filtragem biológica, tá? Um bom tamanho de aquário, não precisa ser tão pequeno quanto eu falei do patamar anterior, é bom de 100 a 200 litros para começar. A iluminação já vai demandar mais, você vai ter que ter um controle melhor dos canais, o ramp up, ramp down, e aí você vai te demandar um acompanhamento não só de tipo refratômetro para ver densidade e pH, essas coisas, como você vai começar a fazer outros testes também, de alcalinidade, você vê o pH, né? Cálcio, magnésio, os elementos que você vai estar repondo, é bom você estar monitorando de tempos em tempos. Então isso para mim já é um no-go. Eu, na minha atual conjuntura, não teria condição de ter um aquário com essa demanda, né? E aqui, com esses corais aqui, tem um consumo maior, então você tem que começar a se preocupar com o KH, né, com a reserva alcalina, com cálcio, e aí considerar fortemente dosadora automática. E aí você vem a última prateleira aqui, que são os aquários que tem uma maioria de SPS, que é os Small Polyp Stone, né, os acróporas, que são os mais complicados, é aquele aquário mega florido, né? E aí o foco aqui, você tem bastante fluxo de água, luz muito forte, porque você vai precisar muito das oxantelas aqui trabalhando, e a água mais cristalina possível, tá? De preferência também é bom você ter um aquário com vidro bem limpo, para você poder perceber qualquer mudança nos corais. O skimmer tem que ser top, porque qualquer aumento de carga, você pode ter uma variação de nitrato, pode complicar para os seus corais aqui, né? Circulação bastante forte, né? E aí o pessoal fala de bombas inteligentes. Cara, não sei nem por onde começar a falar disso. Então eu tô só citando para vocês. Agora, a iluminação aqui vai ser uma parada que vai demandar dinheiro. Não só o preço da luminária como o consumo. Você vai ter que ter uma luminária. E esse aqui é o que o pessoal fazia com refletor, com lâmpada halógena, né? Que era que só o consumo da lâmpada já era uma coisa bizarra. Agora eu não sei como é que é com LED, né?
É bom aqui no caso, a iluminação, você ter um no break ali, porque se você tiver uma queda de energia, você pode perder os teus corais aqui, né? E você ter um sistema para controlar tudo no aquário e te avisar se der algum problema. Cara, eu acho isso aqui insano. A galera gosta. Você vai ver vídeos dizendo que não, o meu é muito tranquilo. Cara, eu não me aventuraria nisso aqui. E a ideia aqui são aquários com a litragem bem grande para as variações não serem grandes demais, né? E assim, qualquer variação, aquilo que eu já falei várias vezes, né? Um aquário com volume muito grande de água, problemas se diluem no volume da água, então você consegue ter tempo para agir. E aquário marinho, eu acho que essas coisas são mais dramáticas do que aquário de água doce, né? Tem que ter um esquema de reposição de mineral bizarro também, tem que estar sempre monitorando. E assim, vai ter que apelar para você quase vai viver pro aquário, né? Então assim, no final das contas, para quem está começando, se fosse eu, tá? Eu começaria ou no riff de corais moles com palhacinho, no riff misto com os peixinhos diferentes aí, um aquário na casa dos 150 litros, por aí, né? Mas eu acho que um grande balizador aqui é você ver essa questão, dentro do que eu pesquisei, eu acho que o mais dramático é a questão de reposição de minerais, especialmente se você pensa em ter coral. Na época que eu tinha aquário marinho, não existia a possibilidade de você ter um coral vivo no aquário. Hoje em dia tem, as pessoas, o coral cresce, divide, vende, é uma coisa, né? Eu acho isso super bacana, mas eu acho que entra uma complexidade aqui maior. Gente, vou dar uma pausa aqui, porque o tema é muito longo, e aí eu vou para umas considerações finais, pra gente poder fechar esse episódio, senão eu vou ficar até amanhã falando aqui. Vamos lá. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, né, desse mergulho que eu dei no aquário de marinho, né? Eu fico inseguro para falar coisas que eu não estou experimentando ou que eu nunca experimentei. Aqui, como eu já experimentei algum dia, pude dar essa roubadinha, né? E pude trazer isso para vocês. É um universo absurdo. Assim, eu citei 4 possíveis tipos de montagem de marinho, mas foi aquilo que o Robson falou comigo quando a gente conversou. Cara, aqui dava para fazer uma temporada inteira só falando de aquário marinho. Fácil. Eu deixei coisas de fora que eu podia ter falado. Eu podia ter falado de praga de aquário marinho, de controle de praga, de peixe que come um tipo de pólipozinho que pode interferir ali, o tipo de água que cresce. Tem uma série de outras realidades, né? Por exemplo, aqui a gente não tem a alga peteca, mas como tem no água doce, mas tem outras pragas que podem perturbar aqui. A questão dos corais, questão de anêmona, que o pessoal que quer ter palhacinho, tem toda uma história de que anêmona você coloca, tem vários tipos de anêmona, tem a BBT, que é a mais recomendada, que você acha vendendo direto, que tem de várias cores, tem a questão do palhacinho, todo mundo acha que é um peixe mansinho, mas é um peixinho brabo, se botar mais de 2 o bicho pega. Cara, tem uma série de coisas. Cara, o aquário marinho realmente é um mundo... É tão vasto quanto a diferença de água que você tem de água do mar e água doce na natureza. É uma coisa muito vasta, né? Eu quis pelo menos trazer isso, né? Um breve apanhado aqui da complexidade, da variedade que o aquário de marinho tem hoje. Eu até quase que eu coloquei esse episódio como o primeiro mergulho no aquário de marinho, mas eu não quis botar porque eu não sei se eu vou fazer um segundo mergulho, porque tão cedo eu não vou ter um aquário marinho. E, cara, eu não tenho competência de me aprofundar em nada disso aqui. Isso aqui é uma pesquisa que eu fiz, com algumas conversas. Agora, se alguém quiser alguma coisa a mais, aí eu acho que vale trazer alguém para falar sobre isso, entendeu? Eu posso deixar o espaço aqui. Aí, Robson, você quando vai ouvir isso aqui, se você quiser pegar um tema de marinho e falar de reposição de minerais, que é um assunto que você domina, bacana, cara, eu deixo espaço, eu edito aqui e a gente toca pra gol, tá? Porque, assim, eu não vou ter competência de falar isso. Aí, como vocês podem perceber, os meus episódios costumam durar 30 minutos. Esse aqui está quase durando 1 hora pela vastidão do tema. Eu espero que vocês gostem aí. Um grande abraço para todo mundo que escutou até aqui. E vamos mais para frente
qualquer tipo de correção, complementação, manda para mim ou pelo Instagram, pelo direct, ou pelo WhatsApp, ou vai na caixa de comentário lá do Spotify, ou manda um e-mail para aquarismoparatodosPodcast@gmail.com, que quase ninguém manda, hoje em dia eu até consigo ver melhor, mas se quiser mandar lá eu vou. Aí eu vejo como é que eu faço, eu coloco no áudio do próximo episódio, se eu mando um áudio só se tiver muita coisa, mando um áudio só fazendo essa réplica também, ou se eu solto na newsletter também, tá? É isso, gente, espero que vocês tenham gostado aí, um grande abraço e até o próximo.